Amados, bom dia, queridos, bom dia, com muita alegria. Boa tarde, boa noite para quem acompanha em outro horário. E louvado seja o Senhor, gratidão ao nosso Paizinho por mais essa manhã, pelo privilégio de estarmos aqui compartilhando mais um devocional, uma revelação maravilhosa do Senhor para os nossos corações através da sua viva, rica e eficaz palavra. E o nosso título de hoje diz assim: permaneça fiel. E como é difícil, meus amados, como é difícil permanecermos fiel ao Senhor nos dias de tribulações, naqueles dias de angústia, naqueles dias em que a tempestade é tão grande, que a gente não consegue olhar adiante, né? Pensar que aquela tempestade vai passar, que tudo vai melhorar, né? Nós não conseguimos enxergar um palmo à nossa frente, né? Como um motorista, né? Na verdade, quem dirige vai saber o que eu estou falando. Quando está aquela tempestade muito forte caindo ali no nosso para-brisa, o limpador não dá conta de tirar aquela chuva, né? E nós não temos visão de nada, não conseguimos enxergar nada. E muitas vezes temos que parar no acostamento para esperar aquela chuva passar. E queridos, no meio dessa tempestade, né? No meio dessa luta, no meio dessa angústia, nós temos que saber que aquela tempestade vai passar, que o Senhor está ali conosco, o Senhor está nos guardando, o Senhor está nos protegendo, né? O Senhor está ali nos colocando embaixo das suas asas, nos protegendo daquela tempestade que logo vai estiar, vai passar, né? Aquele dia chuvoso, aquele dia nublado vai clarear, o sol vai voltar a brilhar. Mas eu sei que tem momentos em nossas vidas que nós não conseguimos enxergar, né, que vai haver um futuro depois daquela tempestade toda. Né? Quando o Senhor levou o meu irmão no dia 25, no dia 26, foi um dia assim terrível, onde a gente ficou ali falando com muitas pessoas sobre o acontecimento, as pessoas muito assustadas, né, porque meu irmão era muito novo, cheio de saúde, não tinha doença nenhuma e de repente veio a notícia do óbito. Então muitas pessoas ali falando, questionando, e eu passei aquele dia ali respondendo algumas pessoas, mas quando foi à noite, né, que bateu aquela, que caiu minha ficha, eu não sei dizer o que houve, eu sei que eu desfaleci nos braços do meu marido, né, como se eu desmaiasse, e ele me levou para o quarto, no colo, junto com a minha cunhada, minha tia, e ali me abanaram, me acordaram, e eu pensei, queridos, que eu não ia ter força para passar por toda aquela situação, sabe? Porque o Senhor tinha levado o meu irmão e eu sabia que logo ele ia levar minha mãe também, porque o Senhor já tinha dito que levaria também a minha mãe. E, queridos, pensa numa angústia, pensa num momento tribuloso, né? Mas no dia 28 de setembro o Senhor disse que ia levar minha mãe. No dia 30 de setembro ele confirmou através da boca da irmã Rosa que passaria um vento muito grande aqui na chácara, uma tempestade muito grande, mas que o Senhor me sustentaria, né? Que quando Deus mostrava aquilo para ela, o Senhor realmente recolheria alguém. E assim foi, né? Como o Senhor testificou no meu coração quando a irmã falou, e o Senhor já vinha falando, foi uma confirmação. E, enfim, naquele dia o Senhor falou que me sustentaria, né? Que aquele vento ia passar, que aquela tempestade estava por vir, mas que o Senhor me sustentaria. Mas naquele momento, quando estava tudo acontecendo, eu não lembrei disso que o Senhor falou, que Ele me sustentaria, que Ele seria, né, o meu refúgio, a minha fortaleza. Eu entrei num desespero muito grande, né? Só que depois tudo foi se desenrolando, e o Senhor foi mostrando, o Senhor foi, né, fazendo entender o que estava acontecendo. E quando foi no dia, eu passei, na verdade, o dia do sepultamento do meu irmão, dia 27, muito mal. No dia 28 eu fiquei de cama o dia inteiro, né, com muita enxaqueca, não conseguia comer nada, aquelas crises absurdas de intestino, água pura. E eu, Deus, Senhor Jesus, eu preciso da sua cura. Senhor, me sustenta, como eu vou suportar? E o Senhor me curou exatamente no dia 5, no dia que minha mãezinha pediu para abrir a porta para ela, do mesmo jeito que meu irmão já tinha pedido. Naquele dia, naquela UTI, queridos, eu fui curada totalmente. E no dia que o Senhor recolheu minha mãe, que foi no dia 7, 2h57 da manhã, como o Senhor havia revelado,
Naquele dia eu estava forte. Eu e meu marido que fomos atrás da documentação para o sepultamento da minha mãe. Eu fui na casa do meu pai pegar a roupa que ia ser vestida da minha mãe. Eu estava numa fortaleza. Sabe que daquela fraqueza brotou a força de um vulcão, né? Sobrenatural, vinda de Deus mesmo, porque de mim eu não tinha força nenhuma. De mim eu fiquei prostrada, igual fiquei no dia 28, sem forças para falar com ninguém, sem forças para sair do quarto. Mas, queridos, saiba que o Senhor é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza. Ele é o seu socorro bem presente no dia da angústia, no dia difícil. Né? E essa viúva estava ali com seu filho morto e desesperada e falando com o profeta, né? Por quê, né? Por que aconteceu isso? E aí o profeta Elias orou por aquela criança e aquela criança ressuscitou. E o que o devocional de hoje está dizendo? Que manter, a leitura diz assim, manter a visão e o coração alinhados em meio a momentos difíceis. Não é tão simples manter a visão e o coração alinhados em Deus em meio a momentos difíceis. Não é tão simples. Quando enfrentamos dificuldades que nos afligem, automaticamente nos sentimos inseguros e com medo e a nossa fé acaba abalada. Pense naquela mulher que havia recentemente provado de um grande milagre, em que o seu alinhamento tinha sido multiplicado, né? O seu alimento tinha sido multiplicado. Ao se deparar agora com a morte de seu filho, ela se desespera, sua fé vacila e a desesperança acaba tomando conta em meio ao trágico acontecimento. Ela não conseguia olhar para trás e lembrar daquilo que Deus havia feito por ela e através do profeta Elias. Não podemos permitir que as tempestades da vida obscureçam a nossa visão. No desenrolar da história, Elias aparece, clama a Deus e o menino é ressuscitado. Nossa fé pode ser colocada à prova, mas não podemos desanimar, antes compreender que tudo é possível ao que crê. Durante esses anos, vivi diversas situações em minha vida. Minha fé foi provada. Confesso que não são momentos fáceis, mas quando permanecemos fiéis, provamos do milagre de uma maneira surpreendente, assim como ocorreu com a viúva. Não sei o que você tem enfrentado, mas tenho certeza de que o seu problema não é grande demais para Deus. Tenha certeza, querido, o seu problema nunca será grande demais para o seu Deus, para o nosso Deus. Ele tem resposta, ele tem saída, ele tem alívio, ele tem consolo, ele tem conforto, ele tem direção para todas as nossas perguntas, né? Não sei o que você tem enfrentado, mas tenha certeza que o seu problema não é grande demais para Deus. Não permita que as batalhas da vida enfraqueçam sua fé. Pelo contrário, que o leve a depender do Senhor e confiar nele ainda mais. Saiba que quando os dias nublados cessarem, há um dia ensolarado chegando em sua vida, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, meus queridos, se vocês estão marcando os devocionais todos os dias, né? Pelo menos aqui o título, que é Permaneça Fiel. A nossa frase do dia é: não permita que os dias nublados o façam esquecer de um Deus que está sempre presente em sua vida. E a nossa palavra-chave é descansar. Em Isaías 40, 29 fala que ele fortalece ao cansado e dá vigor ao que está sem forças. Olha que linda essa palavra de Isaías 40, 29. Ele fortalece ao cansado e dá vigor o que está sem força. E em Mateus 11, 28 fala: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Queridos, sobrecarregados, pode ser a dificuldade que você esteja passando, pode ser qual for o problema, qual for a dor que você estiver sentindo. O Senhor é o Todo-Poderoso para passar um bálsamo nesse coração, nesta dor, para aliviar todos esses pensamentos, né? Esse vendaval que está dentro da sua mente, né? Essa cabeça inchada, essa pressão na sua cabeça, onde você não consegue relaxar, descansar. O Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que restaura, e nós não podemos deixar o inimigo roubar a nossa mente, né? Como o Senhor falou
na boca da minha mãe, pouco antes dela pedir para abrir a porta como meu irmão. Não podemos deixar o inimigo roubar nossa mente, porque o inimigo rouba a nossa mente para minar as nossas forças, né? E quando ele mina a nossa força, através de pensamentos de desânimos, pensamentos de isso daqui não tem como, isso daqui não tem mais jeito, eu não vou conseguir levantar, não vou conseguir caminhar, não vou conseguir me erguer. Não deixe que o inimigo roube sua mente com esses pensamentos, mas confie sempre, né? Como está dizendo aqui a frase do dia, não permita que os dias nublados, os dias de tempestade, façam você esquecer que tem um Deus presente em sua vida. Não permita, queridos. Acredite, o Senhor é alívio, Ele é descanso, e Ele fala a tua palavra: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E vamos fazer uma oração, que o Senhor fale melhor em cada coração, em nome de Jesus, queridos. Vamos orar. Deus Pai querido, neste dia, Senhor, nos colocamos em Tua presença. Pedimos, Senhor Jesus, forças para permanecer confiantes e fiel, mesmo quando a vida se torna desafiadora e que estamos vivendo, Senhor, foge completamente do nosso controle. Que possamos ter a certeza que o Senhor está sempre ao nosso lado, pronto para ouvir o nosso clamor e nos trazer alívio. Senhor, não nos deixe ser levados pelas angústias e desespero, mas que possamos, Senhor Jesus, descansar em Ti, em Tua presença, sabendo que o Senhor tem a cura para a nossa alma, que nos momentos difíceis, Senhor, não estamos só, que as Tuas mãos fortes estão nos segurando, Senhor, e não vai nos deixar, Senhor, caído, prostrado, porque o Senhor é o nosso refúgio, é o nosso abrigo e nos coloca debaixo das Suas asas em dias de tempestade. Senhor Jesus, nos protegendo até que o sol volte a brilhar. Obrigada, Senhor, por ser, ó Pai. Por ser, Senhor Jesus, a nossa paz que excede todo entendimento. Obrigada, querido Deus, porque o Senhor é o príncipe da paz. E em meio a dias difíceis, Deus, em meio a dias de desespero, Pai, em meio a tempestades absurdas, o Senhor é o Deus que nos fortalece. O Senhor é o Deus que nos toma pela mão direita e nos sustenta e nos levanta, Pai, e nos ajuda a caminhar e caminha conosco. E quando nós não temos forças em nossas pernas para caminhar, o Senhor nos carrega, Pai. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado e o teu amor infinito. Abençoa, Deus, poderosamente a vida de cada amado, cada querido, Senhor. Seja qual for a situação que esteja passando, Pai querido, que a mente, Senhor, está cansada. Senhor, porque a depressão tomou conta. Deus, porque a angústia, Senhor Jesus, está sendo maior do que a força do teu servo. Deus, tira todo esse mal em nome de Jesus. Quebra, Senhor Jesus, todo espírito de maldição, toda malignidade, Senhor. Espírito de depressão que tem angustiado, Senhor, que tem feito desesperar os teus servos, Senhor. Pai querido, te tira toda crise de ansiedade, tira todo ataque cardíaco. Tira, Senhor, todo esse mal em nome de Jesus. Traga alívio, Senhor, para essas vidas, para essas mentes, para esses corações, Pai Santo. O Senhor é um Deus poderoso e para o Senhor não existe impossível, Deus. O Senhor é o Deus do improvável, do impossível, é o Deus que cura, é o Deus que traz descanso, como diz a tua palavra, Senhor. Onde o Senhor chama, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E assim, Senhor Jesus, tenho vivido, tenho tido experiências contigo que realmente, Senhor, a tua palavra é verdade, Pai, em minha vida. O Senhor é sim socorro, o Senhor é refúgio, o Senhor é alívio, o Senhor é descanso, e que os teus servos, Senhor Jesus, possam, Deus, experimentar dessa paz que excede todo entendimento, que eles possam ser cheios, Senhor, de paz, de tranquilidade, que nenhuma situação nesta vida, nessa terra, roube, Senhor Jesus, a alegria de viver. Roube, Senhor Deus, o coração grato. Roube, Senhor Deus, uma mente sã dos teus servos. Em nome de Jesus, Senhor, que nada tem o poder de roubar a paz e a alegria dos seus queridos. Em nome de Jesus eu te peço, te louvo, te agradeço por esta manhã, por esta palavra, por cada amado, Senhor. Muito obrigada, que seja um dia de bênção, de vitória, Senhor, para todos os teus servos, em nome de Jesus. Amém, queridos?
Desculpa que às vezes eu tô orando aí, eu me empolgo, começo a orar aqui, Mas que o Senhor possa ter falado grandemente e continue falando no decorrer do dia, nos corações de vocês, queridos, e saibam, né, que o Senhor é contigo, né, que o sol vai voltar a brilhar, que tudo vai ficar clarinho, que você vai caminhar de cabeça erguida, em paz, com Jesus, feliz, de bem com a vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.